Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Vamos voltar a falar de Copa do Mundo, porque muita gente, inclusive a própria Federação de Futebol do Egito, protocolou oficialmente uma reclamação na FIFA contra os árbitros, dizendo que houve critério duplo na anulação do segundo gol do Egito, no jogo contra a Argentina, enfim. Uma série de situações dentro de campo começam a levantar suspeitas de que a FIFA, eu falei ontem isso, que era uma final entre Argentina e França e tal. E aí ontem a CNN trouxe a bomba de que a Federação, a Associação de Futebol Argentino, a AFA, está sendo investigada pelo FBI por conta de transações milionárias nos Estados Unidos. A questão é, será que uma coisa tem a ver com a outra ou tudo isso é mera coincidência? A gente vai falar sobre esse escândalo envolvendo a Associação de Futebol Argentino, FIFA, futebol, transações milionárias, FBI, depois da vinheta. Vamos lá, gente, eu quero cumprimentar todos vocês que estão ligados aqui no nosso programa hoje, Dois Toques, sempre falando daquilo que incomoda, né? Você pode procurar até nos sites esportivos, nem todos falaram sobre isso, porque de certa forma levanta suspeita sobre muita gente e quase todo mundo tem rabo preso com alguém, né? Então, vamos falar aqui. A questão é, essa investigação que o FBI está fazendo na Associação de Futebol Argentino, isso incomodou muita gente, porque a quantia envolvida nisso vai além de qualquer quantia já paga, por exemplo, a qualquer clube campeão no país. Houve, mais ou menos meses, 2, 3 meses, uma reclamação de clubes argentinos, presidentes, de diretorias, que a premiação do futebol argentino ela está cada vez mais desvalorizada, que atletas do futebol argentino estão em massa preferindo jogar no futebol brasileiro. E alguns dirigentes levantaram com Cláudio Tapia, presidente da AFA, uma majoração na premiação dos títulos do futebol argentino, a Copa da Argentina, o Campeonato Argentino, e tiveram uma negativa. O presidente Tapia disse que não é possível, porque não há dinheiro, e havia uma reclamação muito grande por conta desse êxodo sul-americano para o futebol brasileiro, como se o futebol brasileiro fosse o novo futebol europeu para os sul-americanos. Então jogadores colombianos, paraguaios, uruguaios, argentinos, isso acontecia pouco, não era em grande escala. Hoje você vê jogadores na seleção argentina que já passaram por clubes brasileiros. E não digo já passaram velhos, maduros, medalhões, jovens. O Thiago Almada, por exemplo, veio para o Botafogo. O Flaco Lopes, por exemplo, joga no Palmeiras. O Otamendi também já passou por aqui, mas o Otamendi a qualidade técnica já é mais baixa. Eu estou falando de jogadores importantes, né, que tiveram passagem importante pelo futebol brasileiro e poderiam, por exemplo, ter jogado em gigantes do futebol argentino. Mas qual é o atrativo? Então essa questão gerou um debate entre clubes e Federação Argentina, a AFA. E aí o La Nación trouxe esse escândalo, e a CNN, é claro, também acabou publicando, né, de que o FBI está investigando a AFA por transações milionárias nos Estados Unidos, e a suspeita é de que movimentações acima de 300 milhões de dólares, em reais daria aproximadamente 1,5 bilhão de dólares, em território americano possa configurar lavagem de dinheiro ou fraude. E claro que isso vai se juntar com o fato, com os escândalos que estão sendo plantados aí por muita gente, imprensa, reclamações de federações, a própria Federação do Egito, né? Reclamando do resultado contra a Argentina nas oitavas de final. Isso gerou um incômodo na FIFA. O próprio responsável pela arbitragem na FIFA, Pierluigi Collina, italiano Pierluigi Collina, disse que a arbitragem do jogo Argentina e Egito não tem absolutamente nada de suspeita.
todos os lances, todos os casos foram de acordo, né? Ele deu o ok ali para todos os lances, mas em meio ao avanço da seleção argentina às quartas de final, a federação é alvo de intensa investigação. FBI e procuradores federais dos Estados Unidos, como eu falei para vocês, apuram essas movimentações e apuram esclarecer essas movimentações de mais de 300 milhões no sistema financeiro bancário dos Estados Unidos. Como eu falei para vocês, o jornal La Nación foi o primeiro a trazer esse escândalo, tá? Dizendo que agentes do FBI, inclusive integrantes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, já colheram depoimentos sobre as operações financeiras da AFA em território americano, e o objetivo é verificar se parte dessas operações configura crime sob a jurisdição do país, sob a jurisdição dos Estados Unidos, como lavagem de dinheiro e fraude bancária, tá? Então, essa investigação está focada na AFA e na relação com uma empresa, na relação mantida com uma empresa americana chamada Tour Prod Enter LLC, que atuava como agente de cobrança dos contratos internacionais da AFA com patrocinadores e parceiros comerciais. Quais seriam esses patrocinadores e parceiros comerciais? Um deles, por exemplo, a Adidas. Pois é. Quem também foi ouvido nessa investigação? O empresário Guilherme Toffoni, em uma reunião por videoconferência, e os investigadores buscavam identificar se algumas operações ligadas à AFA poderiam realmente caracterizar esses crimes que eu falei. Fraude no sistema bancário, lavagem de dinheiro, né? Bom, essas apurações estão sendo conduzidas, não é de agora, tá? Elas ganharam relevo agora, mas elas são conduzidas aí desde o final de 2025, tá? E o papel dessa empresa norte-americana junto à AFA é que está sendo investigado, né? Então essa Tour Prod Enter passou a ser investigada após assumir a função de agente de cobrança dos contratos da AFA, e essa empresa teria canalizado centenas de milhões de dólares provenientes de acordo com multinacionais. Como eu falei para vocês, entre os contratos citados pelo jornal La Nación estão cerca de 60 milhões de dólares, aí aproximadamente 310 milhões de reais, com a Adidas, e outro de 40 milhões de dólares, por volta de 207 milhões de reais, com a Warner. E aí, claro, o jornal, a CNN, buscou ouvir da AFA alguma manifestação em meio à Copa do Mundo. Para não piorar a situação, a AFA não vai se manifestar. Até o momento, não se manifestou. E logo depois de ter explodido ali a questão envolvendo uma ligação do presidente norte-americano para retirar cartão ao Gianni Infantino, agora questão envolvendo aí AFA e transações milionárias no sistema financeiro norte-americano, a pergunta que não quer calar de muita gente é: será que está acontecendo um favorecimento à Argentina por conta desse estreitamento financeiro? E isso gerou, claro, uma crise também dentro do futebol argentino, porque se tem dinheiro para operar no sistema financeiro norte-americano, mais de 1,5 bilhão de reais, 300 milhões de dólares, não haveria dinheiro para investir no produto do futebol argentino? Enfim, agora está nas mãos do FBI. Enquanto isso, a Argentina pega a Suíça em meio a essa crise. Fico por aqui e até a próxima no Dois Toques, a Casa do Futebol.